Esse vídeo é para você que não sabe analisar os seus investimentos, que está começando agora, para você que quer diversificar em ações americanas, mas não sabe como fazer e se vale a pena fazer, principalmente nesse momento, e para você que não tem tempo de ficar procurando e selecionando os seus ativos. Então esse vídeo é especialmente para você. Vamos falar de investimentos em dólar e vamos falar do IVVB11, um fundo de investimentos que é um ETF. Vou te explicar tudo. Calma aí que você vai entender e você vai saber se vale a pena. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é, como que ele funciona e se vale a pena investir em IVVB11, principalmente agora, neste momento, no momento que ele está em alta, que muita gente está perguntando, inclusive os alunos da comunidade, e muita gente tem me mandado no direct: Carlos, vale a pena investir em IVVB11? Inclusive, cara, aproveita aqui, ó, aqui tá meu Instagram, se você quer me mandar uma dúvida, qualquer coisa lá, me manda lá no direct no Instagram, beleza? Então nós vamos tratar aqui desse fundo de investimentos IVVB11, que hoje está custando R$ 402,51. E é isso mesmo, R$ 402,51. Por isso que você deve, antes de tudo, antes de fazer o seu aporte, saber, será que vale a pena desembolsar isso ou não? Mas antes da gente falar disso, rapidinho aqui embaixo, o nosso grupo gratuito de investidores no Facebook. Entra lá, é só clicar ali, é um grupo gratuito onde você pode participar, interagir com outros investidores, inclusive comigo. Posta lá sua pergunta, posta lá seu estudo, posta lá suas notícias, enfim, entra lá pro nosso grupo. Veja só esse gráfico do IVVB11. IVVB11, hoje 402,85, deu uma leve diferença ali daquele site, tá? Porque aqui no Google atualiza mais rápido. Mas hoje ele subiu 0,08%, nos últimos 5 dias subiu 3,56%, em um mês 7,27%, 6 meses quase 32%, no ano tá com uma alta de 55,54% e vamos colocar aqui em 5 anos 180,54%. Para a gente fazer um cálculo de padeiro aqui, a gente vai abrir calculadora, olha só, deixa eu ver, rentabilidade de 180,54%, então a gente coloca aqui 180,54% dividido pelos 5 anos, daria mais ou menos, tá? Mais ou menos, não é exatamente assim que se faz o cálculo de rentabilidade, mas seria mais ou menos 36% de rentabilidade ao ano investindo em dólar. Por isso presta muita atenção, cara, presta muita atenção. Tô falando de um ativo que entregou uma rentabilidade extraordinária para os seus investidores e provavelmente você também está investindo ou querendo investir buscando uma rentabilidade assim. Imagina mais de 30%, 36% ao ano, é uma loucura. Então já aproveita aí e dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo aqui, porque aqui nesse canal pode ter certeza você vai aprender pra caramba sobre investimentos. Vamos lá então, IVVB11. O que é o tal do IVVB11? Já falei que ele é um fundo de investimentos e olha aqui, em cotas de um fundo de índice. Carlos, que rolo, cara, que rolo. Como é que funciona isso aí? Basicamente, a gente tem, vou colocar aqui no Google, SP500, tá? Não é exatamente assim que escreve, é assim que escreve, ó. Mas ali o Google já nos ajuda, facilitando e corrigindo. O S&P 500 é um índice da Bolsa Americana, a bolsa lá nos Estados Unidos, onde tem as 500 maiores empresas na Bolsa Americana sendo negociadas dentro desse índice. Olha só, as 500 maiores empresas americanas. E dentro desse índice, então, é como se fosse uma cesta, e dentro tivesse todas essas 500 empresas, então algumas vão cair, algumas vão subir, mas num geral, esse índice ele sobe porque a gente sabe da eficiência que tem as empresas americanas, né? A gente sabe. Aí o IVVB11, ele é um fundo de investimentos aqui no Brasil, que ele replica um outro fundo de investimento que é lá fora, é um ETF, tá? ETF é uma cesta de investimentos. Existe o IVV, que é o ETF diretamente lá nos Estados Unidos, e existe o IVVB11, que é o ETF brasileiro. Basicamente, o IVVB11, ele replica, ou seja, ele copia ali a performance do IVV, tá? Que é o ETF lá nos Estados Unidos. Para investir no IVVB11, você consegue fazer seu aporte aqui do Brasil, pegando sua corretora, pega a sua própria corretora ali, se você investe no Nubank, Banco Inter, Clear, Rico, qualquer corretora que você compra aí suas ações ou seus fundos imobiliários, você consegue fazer o investimento também no IVVB11. Aí você vai lá e compra uma cota desse ETF, que é o IVVB11. Comprou uma cota, você está investindo indiretamente no IVV, que é o ETF lá nos Estados Unidos. E o IVV, ele é essa cesta com as 500 maiores ações americanas lá do S&P 500. Ele replica esse índice. A gente fala que é um ETF de gestão passiva. Qual a diferença de gestão passiva e
de gestão ativa, Carlos. Gestão ativa é aquele fundo que fica toda hora trocando dentro da cesta as suas ações. Fica trocando lá uma que não tá tendo uma performance muito boa, aí tenta colocar uma performance melhor. Mas a gestão passiva, ele é um fundo que a gente fala que é um fundo de índice. Ele apenas copia ali a rentabilidade do índice. Se o índice, que no caso é o S&P 500, ele tá subindo, o IVV aqui no caso ele vai subir. E por consequência, o IVVB11, que aqui no Brasil também vai subir. Eu sei que talvez não fique tão claro, então vem aqui para minha tela que eu vou tentar te explicar rapidinho. Aqui no Brasil nós temos o IVV, vou colocar aqui, ó, IVVB11, tá? No Brasil, BR. Daí esse fundo, ele vai replicar o IVV, que é o ETF lá nos Estados Unidos. Então eu vou colocar aqui EUA, que por sua vez, ele replica um índice, que é o S&P 500, das 500 maiores empresas americanas. Quando você compra este daqui, o IVVB11, que é um modo mais facilitado, você investe aqui no Brasil nele, você está indiretamente passando por todas essas barreiras aqui, ó. Você está investindo no IVV, que investe copiando ali a performance do S&P 500, beleza? Então aqui você garante uma diversificação de das 500 maiores empresas americanas. Aí vamos continuar aqui tratando de quando ele foi criado, tá? Ele foi criado em 2014. A criação do IVVB11. Esse ETF aqui, ele tem uma taxa de investimentos que é ao ano, mas é a menor taxa que você vai ter para investir em dólar. Então, você vai pagar ali 0,23% ao ano. É a menor que você vai achar aí no mercado. Além de você estar diversificando, porque aqui você não precisa saber selecionar exatamente aquele tipo de ativo. Ah, eu quero comprar um ativo de banco, eu quero comprar um ativo de tecnologia, quero comprar um ativo de varejo, enfim, lá nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar, porque o ETF ele já te garante essa diversificação. Ele tem imposto de renda, tá bom? Ele tem imposto de renda. O imposto de renda, ele é de 15% sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital, Carlos? Vamos supor que eu tenha investido lá R$100, tá? Isso aqui foi meu aporte. Passou um ano, tá? Passou um ano de investimento e agora esse meu dinheiro, ele tá lá R$108, tá? Então ele rendeu R$8. Eu vou lá e eu vendo e eu ganho R$8. Eu vou pagar imposto de renda sobre o quê? Sobre os R$108? Sobre os R$100? Não. Eu vou pagar o imposto de renda sobre esses R$8 que são o ganho de capital. Sobre esses R$8 aqui e não sobre os R$100 e nem sobre os 108. Apenas sobre os 8 que foi o que eu ganhei na venda desse ETF. Ah, e Carlos, esse ETF ele tem dividendos? Tem. Indiretamente ele tem. Como assim? O IVV ele paga dividendos lá fora. Quando você investe diretamente lá nos Estados Unidos, aí você recebe na sua conta os dividendos. Porém, quando você investe no IVVB11, esses dividendos recebidos lá fora, eles já são diretamente reaplicados. Então você não precisa se preocupar em reaplicar e também você não recebe na conta, mas você recebe esse dividendo na cotação. Então, naquela cotação do IVVB11, que é essa cotação aqui que a gente vê, ó, essa cotação aqui que subiu 180%, já está sendo considerado tanto a variação da cotação, a variação de câmbio, ou seja, do dólar e real, e também os dividendos já reinvestidos. Então é uma forma assim muito, mas muito simplificada para quem gosta de investir de forma passiva, sem ter que ficar se preocupando. O cara não tem tempo para ficar aprendendo, não tem tempo para ficar fazendo stock picking, ou seja, selecionando as ações diretamente. Cara, isso aqui é um método perfeito para que você faça um aporte mensal e que assim você tenha uma grande rentabilidade em dólar. E eu sei que muitos vão falar, Carlos, assim você não está investindo em dólar, porque o seu dinheiro fica aqui no Brasil, fica em real. O teu dinheiro não teve o câmbio, não ficou em dólar. Beleza, mas você está tendo a exposição ao mercado em dólar. É isso que eu quero te dizer, que investindo no IVVB11 você consegue se valer inclusive da correlação negativa. E o que é isso? Olha só, eu tô te explicando coisa pra caramba, conteúdo de curso. Então a única coisa que eu te peço aqui, cara, sério, dá o like. Se você não deu o like até agora, dá o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas aí, já se inscreve nesse canal, porque como eu falei, você aqui vai aprender, porque o meu intuito é que você aprenda e não dependa. Quem aprende não depende. A correlação negativa é o seguinte: quando você tem as ações brasileiras elas subindo, normalmente os ativos americanos eles estão caindo. E quando a gente tem as ações americanas subindo, os ativos brasileiros eles estão caindo. Então isso é correlação negativa. Os dois andam em lados completamente opostos. Quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, para que você tenha sua carteira sempre subindo ali no meio entre um e outro, você faz investimentos tanto em ativos dolarizados, ativos americanos, quanto em ativos brasileiros. E assim você consegue manter uma harmonia melhor e um equilíbrio na sua carteira de investimento.
investimentos. O IVVB11 ele possui um patrimônio líquido de quase 5 milhões de reais, bilhões de reais, tá? São 4.864 milhões, isso aqui dá bilhões. Diariamente são negociados 75 bilhões de reais. A taxa de administração está aqui, 0,23%. Número de cotistas. Ele é um fundo gerido pela BlackRock, criado em 2014. E aqui para baixo a gente consegue ver aqui o número de cotistas, que é massivo, olha só. Essa quantidade de cotistas a gente vê ao longo dos anos crescendo, ó. Olha a linhazinha aqui, ó. Agora no Investidor 10 a gente vê os ETFs. Procurando pelos ETFs mais negociados em volume, veja que o IVVB11 ele tá em terceiro aqui, ó. Tá em terceiro colocado. Ao longo de um ano, essa aqui é a performance do IVVB11. Ao longo de 5 anos, essa é a performance do IVVB11. E ao longo de 10 anos, essa aqui é a entrega do IVVB11. Perceba que ele está na máxima histórica. O único momento que você encontra aqui uma correção foi este daqui, ó. Esse momento aqui. Qual foi esse momento aqui? Momento de pandemia. Então é um momento que realmente não tem nada a ver com o mercado, é um momento totalmente atípico. Fora isso, excluindo isso aqui, a gente teria esse ETF realmente subindo pra caramba. Quando a gente compara ele com outros índices, colocando aqui o IFIX, o CDI, IPCA e o Ibovespa, em 2 anos, olha só a performance do IVVB11, 85% ele ganhou de lavada. Em 5 anos, o IVVB11 209% em comparação com os outros aqui, ó, o que mais entregou rentabilidade seria o CDI, 49%. Em 10 anos, o IVVB11 entregou 685%, ganhou de lavada também dos outros índices. Quem investiu 10 mil reais aqui em 10 anos, hoje teria no IVVB11 78.500 e nos outros aqui, ó, o que mais entregou rentabilidade seria o IDIV, teria 28 mil. Olha só a diferença, 28 mil e aqui 78 mil reais. E aí eu sei qual é a tua maior dúvida. Carlos, então o IVVB11 nesse momento ele tá na máxima histórica, passou de 400 reais. Vale a pena comprar IVVB11 e principalmente vale a pena comprar IVVB11 e investir nele neste momento que ele tá no seu pico máximo? E a resposta é sim. Isso aqui não é recomendação de compra, mas que se você quer realmente se expor a ativos dolarizados e realmente ter uma correlação negativa na sua carteira, diversificar a sua carteira e ter realmente bons ativos, ETFs são uma boa opção, principalmente se você for investir em ETF lá fora, porque lá fora você provavelmente não vai saber escolher os melhores ativos, mas se você se expor ao investimento dolarizado por meio de ETF, você não precisa fazer stock picking, não precisa ficar selecionando seus ativos, não precisa gastar tempo pensando quais os melhores investimentos, você simplesmente faz seus aportes regulares. E aí entra aquela dúvida, tá, mas como que eu vou avaliar o preço do ETF? Como que eu vou saber se vale a pena comprar agora, se não vale a pena comprar a 400 reais, a 300, a 350, 450? Como que eu vou saber? Simplesmente a resposta é, você não vai saber. Você está investindo em um ETF, a performance a gente já viu apenas em um único período totalmente atípico que ele teve correção. Fora isso, ele apenas vai crescendo, ele vai subindo. Claro que a gente pode novamente ter alguma correção, mas o ideal é que você não fique de fora, caso você pretenda ter um investimento dolarizado, um investimento com uma diversificação garantida em ativos de dólar. Eu particularmente sigo fazendo meus aportes regulares, independente do cenário econômico, independente da fase que estamos vivendo, eu apenas vou regularmente fazendo meus aportes. Se teve correção, eu faço aporte. Se está subindo, eu faço aporte. Eu apenas me mantenho posicionado nos ativos de dólar, principalmente se você estiver falando em IVVB11. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Entre no nosso grupo aqui do Facebook e agora eu te deixo com esse vídeo aqui do lado, que é um baita de um vídeo também sobre Banco do Brasil. Explico o preço teto projetivo, várias coisas e tem planilha gratuita ali. É só você clicar, a gente já se vê nele agora.